Posso começar? Boa tarde, pessoal. Fico feliz pelo convite da Campus Party para apresentar mais uma palestra sobre inteligência artificial. Aliás, esse é o ano da inteligência artificial, não é verdade? Fico feliz de ver meus alunos aqui, meus alunos do laboratório de sistemas inteligentes da UEA. Eu sou Maurício e agradeço também o pessoal que está acompanhando online aí. Pessoal, eu vou falar um pouco aqui sobre os avanços, mas também provocados nesse tema, e somos também professores de disciplinas relacionadas a esse tema, ok? A inteligência artificial está no seu auge. Só para ilustrar para vocês, a NVIDIA, que é uma empresa fabricante de chips e placas gráficas, que hoje dão suporte ao treinamento, né, de redes neurais profundas, atingiu o valor de mais de $1 trilhão. Suas ações explodiram na Bolsa, um crescimento de mais de 1000% em menos de 4 anos. Isso mostra a expectativa que o mundo está em torno das novas aplicações da inteligência artificial. A inteligência artificial é um dos pilares do que nós chamamos hoje de transformação digital, que nós vemos nas cidades inteligentes, na indústria 4.0, nos ambientes, nas casas inteligentes, em aplicações na área de saúde, na área ambiental, de monitoramento ambiental. São inúmeras aplicações e vocês estão acompanhando tudo isso. Esse gráfico aqui mostra, ele é recente, de 2021, tá? Ele mostra as demandas por inteligência artificial de algumas áreas do conhecimento e a atual adoção de tecnologias e soluções de inteligência artificial. Nós podemos ver nesse gráfico o que faz muito sentido, né? As big techs, as fintechs, as indústrias inteligentes, setor de transporte e logística, são os setores que estão dominando as aplicações disso. Aqui no meio a gente vê a área de logística, a área de varejo, a área de saúde. E nós vemos também algumas áreas que estão ficando para trás, mas estão, né, obviamente, posicionadas em algum lugar aí por fazer demandas de soluções de inteligência artificial. Então não é à toa que a gente vê todo mundo falando disso. Inteligência artificial como quarta revolução, né, na área da saúde, a revolução da inteligência artificial, a revolução que está transformando, a revolução industrial. São os últimos anos onde só se fala disso. Por quê? Porque as tecnologias da inteligência artificial se mostraram muito úteis na era dos dados por automatizar a transformação de uma grande quantidade de dados em informação, conhecimento, decisão e ação. E tudo isso agrega valor a qualquer negócio, em qualquer área do conhecimento. Eu peguei um timeline aqui da Genuine Impact, emprestado, para falar um pouquinho mais da história para vocês rapidamente. Desde a pré-história, mesmo antes de termos a popularização dos computadores, nós já temos filósofos, cientistas, o imaginário humano falando de algo que automatizasse tudo, né, que o ser humano faz, ao ponto de substituí-lo em algumas de suas atividades. Esse já é a ideia, né, o princípio da inteligência artificial. Com o surgimento dos computadores e a popularização deles, a inteligência artificial surgiu como área de estudo, como área de pesquisa, principalmente relacionada na área de computação. A gente vê, por exemplo, Alan Turing, em 1950, colocando os primeiros conceitos na área, né, da matemática.
McCarthy falando, né, que o desejo de comportar-se, né, fazer a máquina comportar-se como o ser humano, seria chamá-la de inteligente, né? Veja que aí a gente não está falando muito o que é IA forte e IA fraca, vou já comentar mais para vocês. Um dos principais autores da bibliografia de inteligência artificial, né, falando que ter um dispositivo artificial que pensa como ser humano, agindo como ser humano, né, poderia trazer muitos benefícios, né? Então, alguns conceitos aí de inteligência artificial surgindo. 1957 não é recente. Nem eu tinha nascido, imagina vocês jovens aqui presentes, né? Surgiu o conceito de rede neural artificial. A ideia básica era imitar o cérebro humano. E, imitando o cérebro humano, tentar fazer no computador um funcionamento, um comportamento também inteligente. Não é coisa nova. A gente está vendo as aplicações agora, mas está aqui o conceito, né, de muitos anos atrás. A gente viu depois, ao longo dos anos 60, 70, muitos avanços na inteligência artificial, mas muito avanço pontual, né? Talvez os computadores não fossem avançados o suficiente, talvez não houvesse a existência de dados suficiente, a coisa estava engateando, talvez a inteligência artificial como área não tenha definido bem uma direção, né? Por exemplo, a gente quer fazer um computador ser igual ao ser humano, ou a gente quer simplesmente trabalhar e automatizar coisas computadorizadas para o ser humano, né? Então foi também uma área de hiato na inteligência artificial. Falando um pouquinho mais de IA forte e IA fraca, né? A IA fraca é o que a gente tem hoje. É uma IA pragmática objetiva, poderosa, muito útil, mas que nem de perto, né, muito longe de ter um comportamento parecido com o ser humano, na sua forma de pensar, de raciocinar, de agir logicamente. Ela é muito mecânica, mas muito útil mesmo assim. Diferente da IA forte, que talvez tenha sido a ideia seminal, né, para ter computadores inteligentes, que é realmente ter uma máquina mais consciente, né? Isso é muito Black Mirror, na verdade, é aquela ideia, né, dos filmes, da ficção científica, mas é algo que a ciência busca. Então entramos num momento mais recente de desenvolvimento, que nós fazemos parte. Nós fazemos parte desse momento aqui, principalmente eu, né, um pouquinho mais velho que vocês, mas uma retomada importante da inteligência artificial como área de pesquisa, certo? Com foco sempre pragmático em resolver problemas específicos, certo? E vimos avanços importantes na robótica, na representação do conhecimento, modelos, né, estatísticos e matemáticos para a representação do conhecimento, sistemas especialistas, basicamente é automatizar a tomada de decisão, automatizar o processamento de dados. Avançamos muito na área de aprendizado de máquina e, particularmente, dentro do aprendizado de máquina, as redes neurais profundas, que são as tecnologias básicas dessas grandes inovações que nós estamos vendo hoje. Que inovações? Inovações como robôs que agem sozinhos, né? Máquinas que operam sozinhas. A visão computacional que revolucionou muitas áreas do conhecimento. Por exemplo, hoje na área de imagens médicas, a área de visão computacional também não é nova, não é recente desses últimos 10 anos, é mais antigo que isso. Mas com o aprendizado de máquina, com as redes neurais profundas, a gente começou a fazer coisas importantes e de forma melhor, né? Reconhecendo doenças a partir de imagens, detectando objetos e tudo mais. Hoje nós falamos de um carro autônomo. É por causa das redes neurais profundas.
Nos anos 90, ali no comecinho dos anos 2000, quando eu estava fazendo meu doutorado, já tinha pesquisas com carros autônomos, mas eram trambolhos gigantes, com sensor para tudo que é lado. Não cabia gente dentro do carro de tanto computador e sensor que o carro tinha que ter para ser autônomo. Com as redes neurais artificiais, um único sensor substituiu centenas. Uma câmera de vídeo. Porque numa câmera de vídeo, você detecta o ambiente ao redor do carro, você detecta outros carros, você detecta sinalização, você detecta pessoas, pedestres, construções, que são os objetos importantes para a tomada de decisão da direção automática, certo? Hoje, isso se tornou mais viável por causa dessas novas tecnologias. E mais recente ainda, nós vimos essas redes neurais artificiais se aperfeiçoarem, modificações de modelos para modelos mais eficientes e mais poderosos. Nós vimos computadores mais robustos para processar mais dados. Nós estamos vendo a disponibilização de cada vez mais dados, propiciando a criação de modelos mais poderosos e mais adequados para tarefas antes muito difíceis. Por exemplo, os grandes modelos de linguagem natural, as LLMs, a base do ChatGPT, né? Foi oriunda, foi consequência disso. Esse avanço desses últimos 5 anos aqui é muito importante, vocês sabem disso, vocês usam o ChatGPT e outras LLMs diariamente, vocês já têm ideia da utilidade do poder disso, tá? A gente também coloca aqui a categoria das inteligências artificiais generativas, aquelas que não só são boas de representar o conhecimento, mas são boas também de gerar conteúdo artificial, seja texto, como o ChatGPT, seja imagem, como o DALL-E, como essas várias outras aí que a gente está usando, né? O Canva AI, Midjourney, né? E várias outras ferramentas que têm surgido. Muitos de vocês são da área de tecnologia. Vocês, é óbvio que têm uma visão técnica que dá uma criticidade maior. Mas muita gente, né, aqui só exemplificando um pouquinho mais as IAs generativas, né, não só na imagem, na música também, né? Mas muita gente pergunta, puxa vida, vejo aplicações importantíssimas da inteligência artificial nesses últimos anos, seja na visão computacional, seja no reconhecimento de fala, processamento de sinais, ou seja, nós já temos IA que entende fala, vídeo, sons, né? Dados de qualquer origem. E agora também já temos uma IA que cria conteúdo. Será que chegamos ao ponto de ter uma IA forte, uma IA consciente, uma IA geral? Ou estamos mais perto disso? Né? Vamos analisar um pouco melhor o caso das IAs conversacionais. A exemplo do ChatGPT. Ele é uma máquina. É uma rede neural especializada, treinada em milhões e milhões de textos na internet, com bilhões e bilhões de parâmetros que podem ser aprendidos, para reconhecer bem o padrão da escrita do ser humano na sua forma natural. Tá? São os modelos Transformers, né, baseados em redes neurais mais poderosas, né, mas basicamente é isso. Além disso, né, nós temos aplicações interessantes disso, como a IA conversacional né, o modelo de chat. Você conversa com ela, você conversa com essa inteligência artificial. Isso é muito interessante, né? Traz uma gama de aplicações que antes também a inteligência artificial patinava muito na área do NLP.
Nós estamos tendo um avanço agora na área do processamento de linguagem natural, equivalente ao que nós tivemos da visão computacional com as redes neurais convolucionais, certo? Para resumir texto, para responder perguntas, analisar sentimentos, gerar conteúdos na forma de texto, ok? Alguns consideram que a linguagem humana natural seria a última barreira da inteligência artificial. Tão difícil era esse avanço, né? Tão pequeno assim eram os resultados até então, né? É claro que já tínhamos aplicações importantes, mas assim, é outro patamar, né? E aí as pessoas aumentaram mais a expectativa de uma inteligência artificial muito mais próxima do ser humano. Tanto é que isso começou a preocupar uma comunidade não só de pessoas comuns, leigas, mas também de engenheiros e cientistas na área de tecnologia. Chegaram a propor uma carta para dar uma pausa no desenvolvimento da inteligência artificial. Porque se essa inteligência artificial ela fica mais humana, como é que fica o ser humano? A gente está preparado para isso? E os empregos, né? É claro que muita gente, como Andrew Ng, falou, não, as aplicações e os benefícios dessas aplicações são importantes demais para a gente parar o desenvolvimento da inteligência artificial. E outra coisa, convenhamos, é impossível parar o desenvolvimento da tecnologia. Porque por mais que uma entidade, um governo decida fazer isso, eu na minha casa com meu computador posso estar fazendo isso. Eu não preciso de muito mais do que um computador, GPU, internet e dado para treinar a inteligência artificial. Esse medo é um medo que faz sentido. Olha só, ChatGPT, 80 profissões que podem sumir com a inteligência artificial. OpenAI diz que 80% dos trabalhos americanos vão ser impactados por essas IAs conversacionais. Empregos como tradutor, redator, revisor, assistente, né, tutor, telemarketing, isso já acabou. Já acabou. Em menos de 1 ano, 2 anos. Isso é um outro aspecto interessante do avanço da tecnologia. Cada nova disrupção tecnológica é mais rápida que a anterior. Vocês já repararam? O ChatGPT foi a tecnologia que mais conquistou usuários em menos tempo em todo o mundo. Foram milhões de usuários em horas, certo? Então, quando uma tecnologia chega de forma impactante e rápida, não dá tempo da humanidade se preparar para isso. E gera esse medo. E tem gente que vai por uma linha, como, por exemplo, o funcionário não sei se vocês viram essa notícia, que teve um funcionário da própria Google que foi demitido porque ele anunciou publicamente que a tecnologia deles, de inteligência artificial, tinha criado vida. Estava pensando, ganhou consciência, né? Porque conversava com o ser humano sobre qualquer assunto como ser humano. E que ele tinha que tomar cuidado interagindo com esse ser digital. Olha só o ponto que chegou. Fiquem tranquilos. A própria Google foi lá e disse, não há qualquer evidência de que a gente tenha chegado nesse ponto. Muito pelo contrário. Tecnicamente, temos muitas evidências que não. E eu explico melhor para vocês. Sim, temos uma ferramenta poderosa que interage melhor com o ser humano. Mas ela é muito objetiva, muito mecânica. Por que funciona bem? E muita gente até pensa que está falando com uma inteligência, né, racional. Porque são arquiteturas avançadas que nós criamos e avançamos nesses últimos 10, 15, 20 anos.
são poderosas suficientemente para aprender muito conteúdo, são ainda aperfeiçoadas a partir da interação do ser humano, otimizando as respostas que essa inteligência artificial dá, tá? Ou seja, nós não temos realmente nada racional ali dentro, nós temos uma excelente máquina de reconhecimento de padrões escritos, que sabe reproduzir bons padrões aprendidos, também escritos, certo? Na forma que o ser humano entende, age, né? Conversa normalmente. Aí, para quem é leigo, acha, né, que tem realmente ali algo de outro mundo. Olha só esse exemplo de limitação, tá? A primeira resposta, você pensa assim, nossa, peraí, né? Tem alguma coisa aí. Olha só, eu fiz isso, tá? Eu gostaria de equilibrar 3 peças, uma em cima da outra, sem que caiam. As peças são uma bola de tênis, uma garrafa de refrigerante e um cubo mágico. Como eu poderia fazê-lo? Eu dei tipo um quebra-cabeça, um ser humano para resolver esse problema, o que ele faria? Ele ia analisar o problema, as condições, os objetos e planejar uma forma de resolver isso e apresentar essa solução. Até parece, na resposta, que essa inteligência artificial faz isso. Olha o que ele respondeu. Olha, realmente é interessante, é um desafio interessante. Vamos lá, vamos tentar. Encontre uma superfície plana e estável para trabalhar. Pô, legal. Já começou a delimitar ali um ambiente para funcionar melhor a solução. Comece com a peça mais larga e estável, que provavelmente é a garrafa de refrigerante. Bom, até faz sentido que a garrafa de refrigerante é capaz de ficar num plano em pé sozinha. Até faz sentido que ela pode ficar estável, né? E é larga o suficiente para isso. Mas eu também dei um cubo mágico. E por que ele começou com a garrafa e não com o cubo mágico? Ele não planejou o todo, né? Então eu deixei de vermelho ali porque eu achei, não, isso daqui é estranho. Mas vamos lá. Em seguida, tente equilibrar a bola de tênis em cima da garrafa. Rapaz, é até uma boa ideia, porque a boca da garrafa dá para equilibrar uma bola. O plano sozinho, a bola vai rolar, né? Finalmente, tente equilibrar o cubo mágico no topo da... Aí lascou-se. Aí lascou. Ele não planejou direito. Ele achou uma forma coerente de tratar desse problema e colocar na forma de texto. Mas ele não pensou no problema. Ele não raciocinou. Ele não planejou a solução. Ele jogou, certo? Uma solução. Aí eu fui provocar ele. O cubo não ficará estável em cima da bola. Aí ele, você tem razão. Parece que tá, né? Você tem razão, agora que eu me toquei disso. Então tá, comece com a garrafa. Coloque a bola no topo da garrafa. Mas ele fez uma coisa legal, né? Olha só. Crie um pequeno suporte. Sei lá qual é esse suporte que ele mandou criar. Mas ele mandou criar. E depois bota o cubo no suporte, né? Poxa, até que parece que ele tentou colocar alguma coisa dentro que faça sentido, mas ele basicamente só viu que eu fiquei insatisfeito. Ele ainda não reformulou a solução de uma forma, né, total. Aí eu fui mais provocativo, né? Tipo assim, mas a bola é o elemento menos estável. O melhor é ela ficar em cima. Claro, certo? Eu induzi. Você está correto. Mas comece com a garrafa, bota a bola no topo da garrafa e bota o cubo em cima. Repetiu. Certo? Bicho é burro. Né? Tô falando assim, né?
Aí eu provoquei mais ainda. Você não acha que posicionar a garrafa acima da bola é melhor? É claro que eu coloquei aqui uma coisa absurda, né? Tipo, pô, a garrafa em cima da bola é que vai ser difícil mesmo, né? Certo? Aí ele, você está correto. Ele, se fosse uma pessoa, né, diante desse contexto, ia dizer, não, meu amigo, não dá. Não, ele quis responder o que eu queria ouvir. Você está correto. E produziu uma solução que não... E de novo, né? De novo, a bola embaixo, é a pior situação possível, né? A bola embaixo, a garrafa em cima e o cubo em cima da garrafa. É a pior situação, certo? Então, olha só que poderoso, pero no mucho, certo? Mas estamos mais perto dessa inteligência artificial porque estivemos mais longe. Vocês viram a linha do tempo que eu mostrei aqui para vocês. Estivemos mais longe. Estamos mais perto. Quando a gente fala a gente usa muito esse termo AGI, tá? Que é Artificial General Intelligence. Inteligência Artificial Geral. É uma inteligência que vai para esse lado da IA forte, tá? Não necessariamente, para muitas aplicações, o geral é consciente. O geral pode ser apenas no sentido de que um único modelo é capaz de aprender e resolver diferentes problemas. E não necessariamente você precisa de raciocínio, lógica, planejamento para isso. Você pode ter um modelo mais geral, não necessariamente mais inteligente, certo? Mas normalmente ele traduz a ideia de ir para o caminho de que uma IA, para ser geral o suficiente, tem que ser muito mais parecida com o ser humano, portanto, mais consciente. É viagem, por enquanto, certo? Inclusive, na carreira acadêmica, eu falo como professor, pesquisador e da área de tecnologia, né? Engenheiro, que durante muitos anos citar sequer AGI era um pecado, te desmoralizava. Tipo, poxa, toda a inteligência artificial, a gente está automatizando tarefa, não tem nada parecido com o ser humano. Você começou a falar isso aí, você está falando besteira, esquece isso. Desmoralizava a pessoa. Eu diria que a gente ainda está, já estou meio que julgando, né, pelo que eu vou apresentar aqui, longe. Mas já estivemos mais longe. Eu vou mostrar para vocês. O próprio Sam Altman, quem é esse? Quem é Sam Altman? O fundador da OpenAI. Ele, na página principal da OpenAI na internet, coloca como a missão é desenvolver a inteligência artificial geral, tá? É a missão da OpenAI na página da OpenAI. E ele fala que se for bem sucedido, a gente vai ter soluções incríveis e aplicações absurdas e tudo mais, e por isso, né? Eu diria que ele aprendeu isso um pouco com Elon Musk, que quando ele criou a SpaceX, ele não queria colocar a internet no interior do Amazonas. A missão dele era o quê? Povoar Marte. Qualquer um ia dizer, você é doido, está criando uma empresa para povoar Marte. Mas o caminho é longo, e o que você criar nesse caminho é muito útil. Está aí o foguete, está aí a Starlink e várias outras soluções aí que a gente hoje usufrui, né? Olha só, hoje nós já temos sensores, internet das coisas, temos machine learning, visão computacional para reconhecimento de imagem, reconhecimento de fala, nós temos reconhecimento de áudio, nós temos geração de conteúdo, nem que preliminar. São coisas naturais do ser humano que a inteligência artificial já faz. Nós já substituímos membros, ouvido, olhos, né? Sensores estão substituindo, né? O nosso corpo, vamos dizer assim. Aonde que nós temos menos avanços? Na mente, nos mecanismos da mente, né? Mas tem muito projeto querendo desvendar isso. Tem muito projeto querendo desvendar essa limitação que hoje é a mais importante. OpenAI, acabei de falar para vocês,
DeepMind, Blue Brain, são projetos de vários países, seja de institutos de pesquisa públicos ou empresas privadas, sejam para aplicações humanitárias ou apenas do conhecimento, seja para aplicações comerciais. Olha esse mapa de um survey de 2020. Você vai encontrar aí aproximadamente 100 instituições fazendo algum tipo de pesquisa na área de AGI. Certo? E as pesquisas em inteligência artificial explodiram, principalmente a partir de 2010. Olha a curva aqui, ó. Pesquisa em inteligência artificial. Isso significa cada vez mais gente atuando, pesquisando e usando inteligência artificial. Mais gente trabalhando nessa área, maior a chance de conseguir avanços importantes, certo? Olha aqui, é só alguns poucos exemplos. O projeto Blue Brain, eu diria que é um dos mais representativos. Ele é um projeto, né, que fica na Suíça, né, na Escola Politécnica, e o objetivo desse projeto é simular com o máximo de fidelidade o cérebro de seres vivos, começando por seres menores, por exemplo, ratos. Se você começa com um ser mais simples, você começa a avançar para mais complexos, né? Eles fazem muita pesquisa lá, tanto de modelos funcionais como, né, aqueles fisiológicos. E eles também servem de uma pesquisa como uma realimentação. Por exemplo, neurocientistas podem fazer descobertas a respeito do funcionamento de um neurônio, né, ou de uma estrutura cerebral. Eles conseguem simular de alguma forma isso e dão uma resposta para a neurociência também. O objetivo não é só que o computador seja inteligente, mas que o computador também ajude a pesquisar coisas da própria neurociência. Esse outro projeto aqui, já em 2017, tinha simulado com muita fidelidade seres vivos simples como vermes. Ah, mas um verme é uma coisa muito simples, ser humano, eu sei. Mas aí vai, né? Você começa do começo. Verdade? Qual é a grande questão? A mente, a consciência, é uma propriedade emergente da interação dos nossos neurônios do nosso cérebro humano. Pelo menos na explicação mais técnica científica. Fugindo um pouco da religião, da filosofia, tá? O neurônio é uma simplificação. E outra coisa, o cérebro humano tem bilhões de neurônios. Então você começa a partir de um seguinte princípio. Para ir nessa linha do avanço da inteligência artificial, nós precisamos de poder computacional. Ganhamos muito nos últimos anos e avançamos muito por causa disso. Mas precisamos de mais, porque a gente ainda não chegou nesse ponto, né, que a gente está imaginando. E também novos modelos. Os modelos que nós estamos aplicando e desenvolvendo hoje são muito simples. Se nós avançarmos nesses dois pontos, podemos ter avanços importantes. Eu peguei um gráfico de dois pesquisadores ainda lá em 2005 e 2008, Curveio e Sandberg, que eles já falavam isso. A lei de Moore, né, fala que o poder computacional multiplica por 10 a cada 2 anos. Meus alunos aí de arquitetura de computadores, certo? Tem vários aqui. Bom, é uma tendência que está se mantendo e que deve se manter daqui para frente. Em algum momento, poder computacional não será mais o problema, porque estamos conseguindo crescer nesse aspecto, cada vez mais. E eles falam, basicamente, algumas limitações conceituais que diferentes cientistas, neurocientistas, julgam como sendo assim importantes para atingir um
um ser artificial consciente. Alguns deles falam que precisa de uma simulação neural mais fiel, alguns deles falam de vários modelos funcionais que têm que ser construídos, mas que, como ainda sabem muito pouco, colocam perspectivas de tempo muito longe, né? Lá para 2065, 2060 e tudo mais. Mas se a gente cruzar as expectativas de alguns desses cientistas com o crescimento do poder computacional, uma hora essas linhas se cruzam. Será que a gente vai chegar lá? Para alguns cientistas, eles já falharam. Alguns cientistas, já era para a gente estar agora com alguma coisa nesse sentido, porque fizeram essa previsão muito no passado. Para outros cientistas, a gente ainda está bem longe de alcançar poder computacional e capacidade, né, de representação assim, do cérebro humano. Mas temos avanços nessas direções, algumas que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Olha que interessante. Às vezes os alunos entram num curso de computação e não gostam muito das disciplinas de hardware, arquitetura de computadores, organização de computadores, mas é o fundamento de todo o resto. E a eficiência computacional é o que nos permite chegar mais longe. Pesquisas recentíssimas, interessantes para novos hardwares. Construir novos chips que mudem a sua forma de funcionar para se tornar mais neuromórfica. O pessoal chama um pouco isso de neuromorphic computing. Tá? Computação neuromórfica. Significa construir computadores, hardware e software, que sejam muito mais parecidos com o próprio funcionamento do ser humano. Né? Esse aqui, por exemplo, criou um memory resistor, que é um elemento com memória mais eficiente, dá para construir chips com isso. Né? Poderia ser muito mais eficiente construir neurônios artificiais em chips já com efeito de memória. Né? Olha uma empresa bem recente, não sei se dá para ler direito, mas eles criaram um computador que eles chamaram de Hyperscale, né? Eles colocam na página principal deles que o objetivo é ter processadores que imitam mais o cérebro humano e que permitam chegar mais rápido a AGI, certo? E basicamente o que eles fazem lá é integrar no chip alguns mecanismos que na matemática, né, são das equações diferenciais, né, toda aquela parte de cálculo que ajuda a explicar sequências, né, sinais, ok? E que se a gente colocar isso dentro do chip, o chip vai se comportar melhor como ser humano. E ele fala de aplicações muito importantes para acelerar o machine learning, certo? Acelerar o machine learning. O machine learning, hoje, a gente usa as GPUs da NVIDIA. Ela faz iteração, ela paraleliza, mas ela faz iteração. Bit, é discreto. O que esses caras querem fazer é fazer alguma coisa mais natural, mais fluida, como o cérebro humano, que pode ser mais rápido. Olha esse outro ponto. Eu trago recorte de notícia da internet para vocês verem que não é coisa da minha cabeça doida, não. Se você pensa que a inteligência artificial está quente, né, está na moda, espere até a inteligência artificial se encontrar com a computação quântica. Os computadores quânticos são um desenvolvimento que está sendo feito, pesquisado, avançado pelas principais empresas de tecnologia do mundo. Eu participo, né, ou procuro acompanhar, por exemplo, o Google I/O, as novidades da Google todo ano, né? A Samsung Developers Conference, as novidades da Samsung todo ano. A gente acompanha, né? Eles têm grupos de pesquisa para a área de computação quântica, eles têm protótipos de computadores quânticos, são ainda Frankensteins, coisas inviáveis na prática, mas já estivemos mais longe. Qual é o grande lance do computador quântico?
é justamente acabar com aquele processamento discreto e paralelizar naturalmente no comportamento quântico, né, dos átomos lá, certo? Então, ele basicamente é uma máquina de paralelização absurda de computação. Se a gente faz isso, a gente tem muito poder computacional. Imagina a inteligência artificial que a gente tem hoje, acelerada por esse tipo de computador. Essa pode ser uma grande próxima revolução, né? Outros avanços são menores. Por exemplo, você falou que começou com uma rede neural artificial. Você falou que depois teve avanço na rede neural convolucional. E depois teve avanço nas recorrentes. E depois teve avanço nos transformers. E a gente foi conquistando. Vamos fazer outros avanços além dos transformers. Por exemplo, aqui, a RetNet é uma modificação do transformer para ele ser mais eficiente do que ele já é em relação aos outros modelos. Nós temos gente falando de redes neurais líquidas, que processam melhor, né, a sequência de informação para inferência. Então vejam que também temos alguns próximos passos menores, que são importantes. Pessoal, eu vou falar de mais um avanço aqui, abrindo um parêntese. Archive.org. Vocês sabem o que é Archive.org? É uma plataforma totalmente aberta, gratuita, para hospedagem de artigos científicos, mantido por uma universidade, a Universidade de Cornell, mas sem fins lucrativos. E por que isso é um avanço importante? Porque é a democratização da ciência. Qualquer um entra lá e pega os artigos, qualquer um escreve artigo e bota lá. Certo? E além disso, velocidade. Antes, para publicar um artigo, você fazia um grande avanço científico, você gastava um tempo escrevendo um artigo. Mandava para a revista, que demorava 5 meses para te responder, para tu ter mais 4 meses para mandar, até publicar passava 1 ano. Aqui é na hora. Transformers é o artigo mais citado do mundo, está no archive.org. E o próprio artigo do Transformers, que é a base do ChatGPT, cita metade dos seus artigos do próprio archive.org. Os cientistas estão diferentes em relação à forma de democratizar a ciência. Isso também é legal para a velocidade do avanço da ciência. Olha esse outro caso curioso. DeepMind, do Google, né, diz ter criado uma IA que pensa, entre aspas, como humanos. É o gato. Treinaram o gato para completar 600 tarefas diferentes, incluindo legendar imagem, dialogar, empilhar objeto, interagir com o braço robótico, jogar videogame. Mas uma única inteligência artificial. Aonde está a inovação aqui? Quando a gente desenvolve um chat GPT, você treina o GPT para aqueles textos e acabou-se. É para isso. O que eles estão fazendo aqui é diferente. Não, eu quero uma inteligência artificial que eu treino para qualquer coisa. E ela faz várias coisas. E conquistaram isso. Isso é geral, no sentido de uma IA fazer várias tarefas. Certo? Isso é interessante e chamou a atenção de muita gente, tá? Basicamente são modelos Transformers com treinamento multimodal, com diferentes origens de dados. E a ideia é ir sim para o modelo geral. Poderia ser algo que nos aproxima da AGI, né? Mas ainda longe da consciência. Uma outra área que renasceu dentro da ciência da computação. A computação neurosimbólica. Lá nos avanços, né, na pré-história da inteligência artificial, os principais avanços da inteligência artificial eram com modelos neurais muito simples, é uma coisa. Modelos simbólicos, também muito limitados, muito simples, outra coisa.
E aí os resultados também eram simples e limitados. Mas, com esse avanço absurdo das redes neurais e do processamento de linguagem natural com as LLMs, isso aproxima o pessoal das redes neurais da computação simbólica, fazendo ressurgir uma ideia poderosa da computação neurosimbólica, híbrida, de modelos excelentes para reconhecimento de padrões, com outros excelentes para abstração de ideias, né? Então a gente começou a ver, por exemplo, aqui, ó, né, componentes de inferência como neural, reconhecimento de padrão, conhecimento abstrato. Um modelo neural simples, ele é mecânico, ele não tem qualquer tipo de inferência ou estimatização de conhecimento abstrato, né? Probabilístico, simulador nesse modelo. O ser humano, quando ele age, quando ele planeja, ele simula, né? Aquela ideia de empilhar a bolinha, né? Eu aposto que vocês fizeram isso. Aquela ideia de empilhar o cubo, a garrafa e a bolinha. Eu aposto que vocês, na cabeça de vocês, estavam pensando, não, eu vou começar com esse, depois eu boto esse, depois esse, eu acho que vai funcionar. Não, eu acho que é assim não, acho que é melhor um em cima, o outro embaixo. O que você está fazendo aí? Você está simulando, né? Então há quem diga que um modelo de inteligência artificial, para ser mais próximo com o ser humano, tem que ter uma máquina de simulação embutida. São ciclos de processamento, que inclusive os neurocientistas tentam representar isso bem na literatura, né? Esse é um avanço agora que vai ser bem interessante. Mas muita calma nessa hora. Porque as pessoas começam a falar assim, vamos parar o desenvolvimento da IA. Ela está chegando muito perto do ser humano e isso está perigoso. Eu peguei aqui uma pesquisa que uns autores fizeram, essa AI Multiple Research, tá? Que consultou aí centenas de cientistas ao longo de vários anos, perguntando se eles achavam se o computador um dia chegar perto, vamos supor, né, dessa racionalidade, e se sim, quando seria? Esse gráfico mostra mais ou menos isso aí, ó. Um monte de gente aqui foi ficando 2010, 2020, 2030, 40, 50, 60. Ou seja, tem sim muita gente que acredita, mais da metade dos pesquisados. E teve uma grande parcela lá de depois ou nunca, que é o pessoal mais cético, né, que não acredita. Eu coloquei isso daqui para quê, né? Para mostrar que tem gente que acredita, tem gente que imagina, né? Eu tenho um orientador do doutorado lá, o professor Loureiro, lá do UFMG, onde eu, o professor Edileno ali estudamos, né? Ele dizia, me dê tempo infinito que eu resolvo qualquer problema. Então, o tempo está passando. Estamos resolvendo cada vez mais problemas. Teve uma outra pesquisa que eu achei, já para o lado dos neurocientistas, né? E perguntando deles assim, o que vocês conhecem do funcionamento do cérebro humano? Aí, muitas ferramentas recentes ajudaram a desvendar o funcionamento do cérebro e tal. Máquinas, né, de eletroencefalograma e tudo mais, né? Mas eles falaram basicamente a mesma coisa. Por exemplo, ali o Fisher de Harvard falou, muito pouco. Se sabe mais sobre o funcionamento de uma simples célula, mas isso é muito pouco em relação ao todo, né? O Thomson falou, tem muitos avanços, mas são poucos ainda. E o Siegel, da UCLA, falou, estamos apenas no início das conexões neuronais. Imagina entender o funcionamento de algo tão complexo. Então, na opinião deles, se conhece muito pouco, estamos muito longe. Mas as pessoas todo dia estão falando e estão perguntando. No Jornal Nacional, na internet. Por quê? Porque a sociedade não entende dessa tecnologia, o que está por trás. Então, venho ajudar vocês, né, a esclarecê-los. Calma. Nada disso está tão perto quanto a gente pensa. Sim, os avanços são importantes,
mas a gente ainda conhece tão pouco para saber o ponto que a gente pode chegar, né? Então, cuidado com o hype, cuidado com o modismo, né? O que nós temos hoje são aproximações, são modelos mecânicos, e que erram muito. O nosso problema hoje, basicamente, o pessoal lá de onde mesmo? Tá aqui, mas eu não estou conseguindo ler. A Scientific American, né? Um artigo da Scientific American. Basicamente, o que eles falaram, essa IA tão poderosa que nós usamos hoje, ainda erra coisas muito absurdas. Imagina se vamos chegar tão longe assim de forma rápida, né? A Gartner Group, a mesma coisa. Ele basicamente tem um gráfico que mostra a tecnologia vem em ondas, né? E tem um modismo, mas tem um tempo para se consolidar. Basicamente, talvez não dê para ler aí, o que ele mostra aqui em 2 pontinhos laranja é que a AGI e a computação, neurocomputação, ainda estão, sei lá, 10 ou mais anos. São as tecnologias com avanço mais lento que eles identificam, certo? Bom, tem alguns aspectos filosóficos que eu não vou comentar, vou só concluir por causa do tempo para ter umas perguntinhas, né, se tiver tempo, tá? Pessoal, o que nós temos é uma ferramenta de produtividade muito útil. Não vamos abrir mão disso, né? Os avanços são importantes. Podemos até começar a juntar modelos e ter algo mais geral no sentido de resolver problemas diferentes, mas muito longe ainda de algo consciente que possa botar medo, né, na existência ou na atividade do ser humano. Nós temos sim que continuar avançando com a tecnologia, porque a IA mudará muito o mundo nos próximos 10 anos. A preocupação, ela não tem que ser se o robô vai substituir o ser humano. A preocupação tem que ser, eu estou preparado para esse mundo tecnológico de agora? Eu tenho que estar preparado para usar as ferramentas tecnológicas de agora, certo? Mas, para consolá-los, a IA ainda não substitui as ideias, a criatividade, as estratégias, né, planejamento e, principalmente, relações humanas. Todos vocês sabem, qualquer curso, qualquer, né, RH fala, as soft skills são tão importantes quanto as hard skills, as technical skills. Então, isso a inteligência artificial ainda não resolve nada, nem um pouquinho, certo? Bom, para concluir, antes de abrir as perguntas, a mensagem que eu queria dar é essa, meio que modificando as palavras do Rob Thomas, da IBM. A inteligência artificial pode não substituir os gerentes, administradores, mas os gerentes e administradores que usam inteligência artificial vão substituir os que não usam. Esse é o alerta que a gente tem que ter em relação à inteligência artificial, de estar preparado, tá? Deixo aqui meu e-mail da UEA, meu QR Code do LinkedIn e convido vocês a acompanhar a nossa coluna lá de artigos, né, de alto nível, desse portal inovabrasil.com.br, da minha grande amiga Amanda, né, que está fazendo um trabalho sensacional de divulgação da ciência e da tecnologia, né, e eu falo um pouquinho dessas coisas lá e de outras coisas mais. Convido vocês a acompanharem a gente também lá no Inova Brasil, tá? Por último, se quem, né, quiser saber mais, procure a gente também lá no Samsung Ocean. Cursos gratuitos, presenciais e online, nos temas de internet das coisas, inteligência artificial e muitas outras da área de tecnologia, ok? Pessoal, muito obrigado. Fico à disposição de vocês para algumas perguntas no tempinho que restar aí. Suei, hein? Suei. Obrigado, Dr. Maurício, pela palestra. Meu amigo. Você é meu amigo. Foi bem legal. Você também. Eu acho que o senhor mostrou hoje uma das frases que a gente mais gosta dentro do nosso departamento é:
não existe inteligência artificial. Vírgula, por quê? Qual é a sua percepção sobre isso? Mas mostrando um pouco do que o senhor mostrou hoje, como aplicar a IA como um verdadeiro copiloto dentro do dia a dia de trabalho. Esse é o momento que a gente está agora. Quando a gente fala agora de um chat GPT, de um Bing AI, quando a gente fala lá de um Bard, nós estamos falando dessas automações que a IA como ferramenta vai ajudar a sermos mais produtivos no que fazemos. Hoje, por exemplo, semana passada teve a Samsung Developers Conference e eu estava acompanhando muito, que nem aqui no Campus Party, um monte de palestra falando de inteligência artificial. Mesma coisa, porque é o momento disso acontecer. E basicamente o que eles estavam mostrando lá? Eles estavam mostrando que eles não querem depender de uma ferramenta por causa da segurança da informação, do sigilo do negócio que você faz na sua atividade, na sua empresa, na sua profissão, né? Então tem uma procura agora pelo desenvolvimento dessas ferramentas mais customizadas. E estava mostrando lá uma dessas ferramentas. É basicamente o ambiente de programação do desenvolvedor dentro da Samsung. Totalmente integrado com uma IA conversacional. Você vai codificando, ela já vai tentando entender do lado que você quer fazer, fazendo proposta. Você pode selecionar, ele preenche o código para você. Ou você pode pedir, quero escrever uma função que faça ordene um vetor de inteiros. E ele bota o código lá para você. Né? Alguém desavisado vai, né, pensar nesse momento, substituiu até o programador. Não, calma. Né? Não é também assim, ainda, né? Porque por mais que ela possa te dar peças para encaixar ali automaticamente, não tem a visão do todo, não tem a conversa para o levantamento de requisitos com o cliente, não tem a conversa com o gerente, não tem o relacionamento desses aspectos no desenvolvimento de software com o financeiro, que faz o orçamento da equipe, a estimativa de prazo, seja lá o que for. Então, ainda tem uma série de coisas, né, que a gente depende, né, muito do ser humano, mas que legal que nós já temos alguma forma de acesso fácil à informação e automatização de algumas tarefas. Mas a gente tem que saber o que é automatizar. Né? Então, eu penso muito nesse sentido. Tá? E eu ia comentar outra coisa, mas como eu esqueci, vamos para outra pergunta. Olá, boa tarde, me chamo Alisson, eu sou do campo da neurociência, então prazer. No início, a minha pergunta é referente basicamente à evolução das IAs. No início, quando Mark Zuckerberg percebeu essa carência humana e quis desenvolver redes sociais baseadas justamente para suprir essa necessidade, ele criou uma combustão que leva justamente ao Vale da Estranheza, que atualmente a gente conhece no setor da tecnologia. E a minha pergunta é referente justamente a isso, quanto ao Vale da Estranheza. O que a programação em si e o que as IAs pretendem desenvolver em cima disso para que não haja assim, uma degradação na neurociência, justamente porque isso causa danos. Eu acho que vai um pouco na linha do AI responsável. Eu acho que essa é uma questão que tem mobilizado governos, inclusive, para criarem suas regulamentações, né, na área de inteligência artificial. Hoje, por exemplo, tem um projeto, né, de um parlamentar que tem uma comissão para pensar no plano de... Como é que eles chamam? Regulação da inteligência artificial no Brasil. Ainda está muito no começo. Acho que tem a ver muito com isso, entendeu? Saber como desenvolver de forma responsável, sem colocar em risco, né, sem trazer outros malefícios para a humanidade. Outros países já têm. Na Europa, né? Eu acho que na Europa tem alguns países, eu não lembro quais são. O Japão já tem alguma coisa, a Austrália já tem alguma coisa, Estados Unidos já tem alguma coisa. Mas pelo que eu pesquisei,
o pouco que eu consegui avançar nessa parte mais burocrática, é que, por enquanto, é muito assim. Tem uns que são, cuidado com tudo. E tem outros que são, pelo amor de Deus, vamos desenvolver IA. Mas vocês vão ser responsáveis pelo que sair de errado. Então, é mais no sentido de responsabilização, né? Até porque é muito difícil regular aquilo que a gente ainda não conhece muito bem. Como você mesmo falou no começo, está avançando, anos e anos. Eu não sei como vai ser daqui a 10 anos, eu nem imaginava que ia ser isso daqui, nesses últimos 5 anos. Como é que eu vou regular uma coisa daqui a 5 anos que eu nem sei para onde vai? Entendeu? Então, eu acho que vai muito da consciência nossa como sociedade, nós como pesquisadores, fazermos o bom uso dessas tecnologias. Deu o tempo encerrado aqui, eu agradeço a oportunidade. Obrigado pela presença de todos. Um abraço a todos aí. Valeu.